Irmãos, abram as Escrituras em Daniel, no capítulo 8. Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 8. Irmãos, assim nos diz a santa, bendita, inspirada e infalível palavra do nosso Deus. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Susa, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis um bode, vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante como a aparência de um homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual
a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite na compreensão da sua palavra bendita. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, bendito e glorioso, a tua palavra viva, eficaz, inspirada e infalível, acabou de ser lida solenemente e com toda reverência. Diante dela estamos, humildes na tua presença, porque não queremos ouvir ideias humanas, mas queremos ouvir somente a tua palavra. Por isso suplicamos ao Senhor em Cristo, tu nos ajudes, tu fales ao nosso coração, concedendo-nos entendimento, a fim de sermos cristãos mais preparados numa vida caótica, num mundo maculado pelo pecado e governado pela força das trevas. Ajuda-nos, Deus, e fortaleça-nos. É a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última exposição de Daniel, no capítulo 7, nós nos deparamos com uma figura bem tenebrosa, ou com figuras tenebrosas, que se levantaram do grande mar. Do mar, 4 bestas se ergueram, se levantaram. Uma com a figura de leão, um leão híbrido, com asas. Um outro, um urso, com 3 costelas na boca. Uma terceira besta, um leopardo com 4 cabeças e asas. E uma última besta, um animal feroz, um monstro, cuja descrição não é dada por Daniel. Ele não conseguiu identificar que tipo de animal era aquele. A compreensão é que estes 4 animais que se levantaram do grande mar representavam 4 impérios mundiais, sendo eles o leão representando a Babilônia, que ao ser destronado o rei, ou destruída, um outro império surge, o Império Medo-Persa, que é representado por um urso. Um terceiro animal, o leopardo com 4 cabeças, representa o Império grego. E as 4 cabeças representam os 4 governadores, os 4 reis, que se levantam e que surgem após a morte de Alexandre o Grande. E o último animal indescritível é uma representação do Império Romano, que viria com suas legiões e devastaria todos os reinos daqueles dias. Grande conquista e um reinado duradouro os romanos teriam. Mas o texto bíblico fala também de um pequeno chifre que se levanta após os 10 reis que se levantariam do último monstro. Um pequeno chifre que é identificado como
o anticristo, que no fim dos tempos se erguerá e perseguirá e machucará o povo de Deus. Mas Deus, o justo juiz, aquele que governa soberanamente o universo, ele julgará, assim como ele tem julgado os impérios mundiais, ele julgará o anticristo e o destruirá. Esta foi a primeira visão que Daniel teve, um sonho, no primeiro ano do reinado de Belsazar, quando ainda a Babilônia estava no domínio, estava no poder do mundo. Mas agora, no capítulo 8, Daniel, ele tem não um sonho, mas uma visão. E nessa visão, ele não mais está aqui focando os 4 animais, mas ele se concentra nos 2 animais, no segundo e no terceiro animais, que são representados na visão anterior por um urso e por um leopardo. Porém, agora, na sua visão, o urso e o leopardo são representados por um carneiro com 2 grandes chifres e um bode com um chifre grande entre os olhos. O que Deus está fazendo aqui agora, no terceiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia? Deus está ampliando a visão de Daniel com relação a esses 2 impérios, ao Império Medo-Persa e ao Império Grego. Na visão anterior, o seu sonho revela uma visão panorâmica de toda a história, até o fim dos tempos. Mas nesta visão, Deus está revelando a Daniel o que de fato acontecerá em dias longínquos, mas acontecerá antes do fim de todas as eras, antes do reino messiânico de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, mais uma vez o Senhor está demonstrando que o mal, com todas as suas investidas, não destruirá o seu povo. E que Deus soberanamente controla e governa toda a história, mesmo quando os dias são sombrios. Então eu queria chamar a sua atenção nesta noite para o seguinte tema: contemplando o domínio de Deus na história sobre dias sombrios. Contemplando o domínio de Deus na história sobre dias sombrios. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte ponto: confie em Deus, mesmo na aparente prosperidade do mal. Confie em Deus, mesmo na aparente prosperidade do mal. A leitura deste capítulo nos leva a uma compreensão e uma visão assim, parece que não tem jeito. O mal, ele prosperará. E o mal, ele destruirá e arruinará a vida do povo de Deus. E a visão que Daniel recebe aqui, irmãos, é uma visão poderosíssima, de tal forma que Daniel, ele fica amedrontado, ele adoece diante desta visão, que não se trata de um sonho, mas de uma visão. E a visão é tão poderosa que mexe com toda a sua estrutura, mexe com suas emoções, mexe com sua saúde, porque Daniel passa a ver o sofrimento do povo de Deus de uma forma intensa e poderosa. Intensa e poderosa. E vocês vão perceber, à medida que expomos aqui o texto bíblico, que, de fato, essa visão, ela já se cumpriu. E ela já foi efetuada na vida do povo de Deus, num momento de grande tortura, de grande sofrimento e de grande dor do povo da aliança. Você vai ver isso daqui a pouquinho. Mas veja que no texto bíblico, o que nós vemos? Daniel, ele não está na Babilônia, ele está na Babilônia,
mas ele é transportado numa visão para a terra de Susa, que era a capital de Elão, que era uma das cidades mais importantes do Império Medo-Persa. Mas veja, ele está tendo esta visão quando a Babilônia ainda está no poder. Quando a Babilônia ainda era um império mundial daqueles dias. E agora ele se vê não mais na Babilônia, mas ele se vê às margens do rio Ulai, que não era necessariamente um rio, mas um canal projetado pelo homem para facilitar a vida comercial daqueles dias. E nesta visão, onde ele se encontra em Susa, que era uma cidade importantíssima no Império Medo-Persa, ele então tem uma visão. E esta visão é a visão de um carneiro com 2 chifres, um mais alto do que o outro, o mais alto se ergueu depois. E esse carneiro, ele era imbatível. O texto diz que ele dava amarrada para o oriente, ele dava amarrada para o norte, para o sul. Marrada, você sabe o que é uma amarrada, né? O que um bode ele faz quando ele fica jogando a cabeça para um lado e para o outro, né? Ou naqueles vídeos da internet que você encontra aí os bodes, os carneiros, destruindo a vida dos seus pastores, né? Então, esses bichos que não são tranquilos, são aqui agora representados desta forma, ou é representado aqui desta forma, um animal imbatível. Ninguém conseguia contra ele. Ele era muito, muito forte. E enquanto ele estava ali na sua força e no seu poder, sendo irresistível, Daniel então vê um outro animal. E o que Daniel vê? Ele vê um bode. Um bode que vinha então de um outro lugar, vindo do ocidente. E ele vinha em toda a velocidade, com o seu chifre enorme entre os seus olhos. Ele vinha sobre a terra, ele não vinha correndo, mas ele vinha como se estivesse voando. E então, ao se aproximar deste carneiro com 2 chifres grandes, ele então se choca com esse carneiro, destruindo então seus 2 chifres, arruinando, jogando o carneiro ao chão, e então, vitorioso, ele pisoteia ali aquele animal. Ele torna aquele carneiro como se ele tivesse como se fosse pó, de tal maneira que o carneiro agora já não mais consegue resistir à força do bode peludo, porque o seu poder é grande demais. Veja aí, meus irmãos, no versículo 7, que o texto diz: vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés, e não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Só que uma coisa interessante aqui. A interpretação do anjo Gabriel, desta primeira visão de Daniel, é que o carneiro representa, com seus 2 chifres, o Império Medo-Persa, e o bode peludo, com o seu grande chifre, representa o Império Grego. O seu grande chifre representa o grande rei Alexandre o Grande, que em apenas 10 anos, ele conquistou o Egito, ele conquistou a Armênia, ele conquistou o Império Medo-Persa. Com um exército pequenino, ele conseguiu devastar o exército de Dario. E o que é mais interessante, Dario fugiu dele por 2 ocasiões, no momento em que seria uma vitória improvável da parte de Alexandre o Grande. Mas o que acontece? Que o anjo está dizendo que os 2 chifres, que representavam o Império Medo-Persa, e o último maior era o Império Persa, porque ele veio a se tornar mais forte do que o Império Médio, Alexandre o Grande conseguiu destruir. Mas na sua muita força, Alexandre o Grande veio a morrer. Adoeceu, morreu, e o seu reino foi dividido, então, para 4 dos seus generais.
4 dos seus generais. E de um desses generais, do Império Seleucida, surge então um pequeno chifre. Um pequeno chifre que vai fazer guerra contra os céus, que vai fazer guerra contra o exército de Deus e que vai profanar o templo de Deus. Quem seria este pequeno chifre? E quem foi este rei? Então perceba que toda esta visão que vai do versículo 3 até o versículo 7, versículo 8, é apenas um prelúdio. É apenas um prelúdio para o que o anjo ou o que Deus vai revelar a Daniel acerca do fim dos tempos e acerca do sofrimento do povo de Deus. Deus está preocupado com o seu povo. E ainda que Alexandre o Grande tenha sido um grande e poderoso guerreiro que conquistou o mundo com apenas 33 anos, ele é apenas uma nota de rodapé da história de Deus para mostrar o cuidado dele para com o seu povo e o que de fato o seu povo enfrentaria com a chegada de um rei chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio é o que está representado aqui a partir do versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Antíoco Epifânio começa o seu domínio, meus irmãos, em 164 a.C. Ele não conquista o império por força, não é pelo seu poder, como o próprio anjo, como a própria visão deixa claro aqui, que não é por força, não é porque ele era uma pessoa habilidosa, mas ele conquista o reino a partir da sua própria astúcia. Ele usurpa o lugar do reino que era do seu próprio primo. Ele não teve nenhum esforço para conquistar o que foi alcançado pelo seu próprio pai Antíoco III. Mas esse homem era um homem, como é descrito aqui, ele era especialista em intriga, ele era um homem de uma feroz catadura, que significa uma face sisuda, uma face feia, uma face de raiva, alguém de uma face forte. Esse era um homem que estava aqui sendo anunciado pelo próprio Senhor Deus a Daniel, que traria grandes prejuízos e grande sofrimento ao povo de Deus. O seu nome inicialmente não era Antíoco Epifânio, ele se chamava Mitrídates. E quando ele então conquista o poder, ele muda o seu nome agora para Antíoco Epifânio, que significava o Deus que revela, o Deus que se manifesta. Antíoco Epifânio se coloca no lugar do próprio Deus, se compara ao próprio Deus, e não apenas se compara a Deus, ele vai além de uma mera comparação, ele faz guerra contra Deus, ele desafia o próprio Deus, ele se torna petulante diante do Senhor, e ele então surge com o propósito de perseguir e de maltratar o próprio povo do Senhor. Veja aí no texto, que diz o seguinte, versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, o oriente e para a terra gloriosa. Depois que ele conquista o Egito, ele então parte em direção para Jerusalém. E em Jerusalém, ele vai causar um estrago terrível. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. No único dia, mais de 1.000 judeus foram mortos, porque não se renderam diante
das astúcias e da maldade, da vileza de Antíoco Epifânio. Mais de 1.000 judeus se recusaram a lutar num dia de sábado, sendo dizimados pelo próprio exército de Antíoco Epifânio. Isso está registrado num livro apócrifo, que não é um livro inspirado, mas é um livro histórico, que nos ajuda a compreender a história do povo de Deus. E em função disso, o próprio exército de Simeão, os judeus que se tornaram, que se rebelaram contra Antíoco Epifânio, eles então decidiram não mais ficarem passivos no dia de sábado, mas eles tomaram a decisão de guerrear, de lutar, porque entendiam que se eles se tornassem passivos, eles seriam completamente devastados. Eles se rebelam contra Antíoco, mas até então Antíoco Epifânio já havia realizado coisas terríveis. Versículo 11, sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, ou seja, se engrandeceu até Deus, né? Que é uma referência aqui ao Deus Todo-Poderoso, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O que ele fez, meus irmãos? Esse homem colocou dentro do Santo dos Santos uma estátua de Zeus e proibiu todo o sacrifício realizado a Yahvé. Todo o sacrifício. Não só o sacrifício da manhã e da tarde, mas todo e qualquer tipo de sacrifício foi proibido naqueles dias. O povo não poderia se sacrificar. As mães não poderiam circuncidar os seus filhos. O selo da aliança foi proibido naqueles dias. A mãe que circuncidasse o seu filho em teimosia, a ordem, ao decreto de Antíoco Epifânio, ela era morta, o seu filho era morto, e os parentes que acobertaram também eram mortos. Os objetos do templo foram profanados com sangue de porcos, porque porcos eram sacrificados dentro do templo, e os objetos eram tocados por Antíoco Epifânio com suas mãos imundas. E todo o templo do Senhor, o Santo do Santo, tudo foi profanado por esse homem vil, que por sinal o Senhor Jesus Cristo o verá como um protótipo do anticristo. E o próprio Jesus Cristo falará da desolação, do abominável, da desolação. Então vejam, irmãos, que a própria verdade, ela foi jogada por terra abaixo. Versículo 12. O exército lhe foi entregue, e com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Olha o que diz trechos desse livro dos Macabeus, no capítulo 1, diz o seguinte, que o primeiro livro diz que ele proibiu os holocaustos, sacrifícios no templo, e ordenou que os judeus profanassem, sábados e festas, constituíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos, e imolassem porcos e animais impuros, que deixassem também incircuncisos seus filhos, de tal modo que se olvidassem assim da lei e subvertessem todas as observâncias. Ou seja, eles deveriam se esquecer da lei do Senhor. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Nos versículos 56 e 57, ou no texto diz, rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testemunho, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Jerusalém foi queimada, os anciãos ficaram enfraquecidos, as mulheres, as jovens, os jovens,
todos constrangidos e envergonhados diante do vil comportamento e da maldade deste homem, de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande era o seu poder, ele causou estupendas destruições, ele prosperou e fez tudo o que lhe aprouve. É o que está aí no versículo 24. Destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Esse foi o sofrimento que o povo de Deus viveu anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Parece que o mal, muitas vezes, ele vem para prosperar, não é verdade? O que aconteceu com eles, por vezes acontece também com você. E aqui, não pense que os impérios mundiais foram os problemas enfrentados naqueles dias. Mas muitos outros problemas e muitos outros impérios se levantam na sua vida para gerar dores, para gerar sofrimento, para gerar angústia no seu coração. E quantas vezes a nossa sensação é que o mal, ele é intransponível e indestrutível. A nossa sensação é de que não conseguimos transpor o que estamos vivendo, o que estamos passando. A nossa sensação é de que o mal, ele é interminável, porque parece que ele nunca acaba, parece que ele sempre prospera no que faz. E por vezes, irmãos, esta é a sensação que nós vivemos. Imagine o que Daniel estava ouvindo naqueles dias, e pense aqui nos anos que o povo de Deus experimentou isso. Em torno aí, talvez, de 7 anos de sofrimento, de angústia, por conta deste protótipo do anticristo, deste que vilmente machucou o povo, que desafiou a Deus, de que renegou a Deus, de que profanou o templo de Deus, de que zombou de Deus, de que desafiou o povo do Senhor. E às vezes essa é a nossa sensação, de que o nosso sofrimento, ele será interminável. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para esse detalhe, de que Deus, ele governa a história. De que o Deus que constitui reis e que destitui reis, o Deus que levanta impérios e que destrona reis e que destrona impérios, é o Deus que é com você. Seja na bonança, seja na dor, seja na alegria, seja na tristeza, o nosso esposo bendito nunca nos aparta, nunca se divorcia de nós. Ainda que para isso ele se utilize dessas ferramentas para a correção do nosso coração pecaminoso. Mas não se esqueça, o mal aparentemente pode prosperar, mas ele não subsistirá, ele não permanecerá, porque Deus é o Deus da história. E assim como ele governa os impérios, ele governa cada átomo e cada detalhe da sua vida particular. Nada acontece sem a direção e sem o controle dele. Portanto, contemplando o domínio de Deus na história sobre dias sombrios, em segundo lugar, confie em Deus, sabendo que ele subjugará o mal. Sabendo que, mesmo na aparência do mal, na aparente prosperidade do mal, você deve continuar confiando e dependendo de Deus. Mas ainda assim, você precisa, em segundo lugar, confiar em Deus, sabendo que o mal não só prospera aparentemente, como ele será subjugado, vencido e completamente destruído pelo Senhor.
Porque o desfecho da história é exatamente esta. Daniel, quando ele tem a visão, ele fica perturbado. Mas parece que não era só Daniel que estava inconformado e com um sentimento pesaroso diante do que estava vendo. Porque no versículo 13, a visão continua e diz: depois ouvi um santo que falava. E disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando vai durar esse sofrimento? Senhor, até quando? Até quando? O que temos aqui? Um lamento. É alguém que está contemplando tudo isso e está lamentando diante do Senhor. E a preocupação é: até quando isso vai durar? E aí vem a resposta, versículo 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui, irmãos, talvez seja o trecho mais complexo da nossa passagem, e o texto mais difícil, porque nenhum estudioso ele chega à conclusão do que significa essas 2.300 tardes e manhãs. Há quem diga que aqui é uma referência ao sacrifício que acontecia de manhã e à tarde, né? Então seria uma referência aqui aos sacrifícios, que daria em torno de 1.150 sacrifícios, equivalendo aí a pelo menos 3 anos em que o templo seria então contaminado, até o momento em que a estátua de Zeus foi erguida no santuário e então um porco foi sacrificado e todo o santuário de Deus era então contaminado. Então há quem entenda que aqui seja uma referência a 3 anos e meio de sofrimento ou de contaminação do santuário. Outros entendem tarde e manhã como sendo uma referência a dia, semelhante lá a Gênesis no capítulo 1. Então equivaleria aqui em torno de mais ou menos 6 anos e meio, 7 anos, um tempo perfeito. Em outras palavras, o que o anjo está mostrando para Daniel, e aqui sem entrar nas minúcias do entendimento do símbolo dos números, é que o povo sofreria por um tempo específico. Você lembra quando Jesus Cristo fala que vai surgir nos últimos dias a abominável da desolação e de uma grande perseguição na vida do povo de Deus? Você lembra desta profecia escatológica do Senhor Jesus Cristo em Marcos 13, quando ele fala exatamente de uma perseguição tão poderosa na vida do povo de Deus, e talvez certamente ele estava pensando no que já havia acontecido com Antíoco Epifânio. Ele disse que se Deus não tivesse abreviado os tempos, até os eleitos seriam enganados. Então a ideia é que o povo vai sofrer oposição num período de tempo, num tempo perfeito, num tempo específico. Isso quer dizer que o seu sofrimento, ele pode transparecer, prosperar, mas entenda, ele tem um tempo limitado. Deus estabeleceu um tempo para o nosso sofrimento. Um tempo de dor, um tempo de sofrimento, mas ele não será perene. Ele não será eterno. Não vai durar por toda a vida. É o que o anjo está dizendo. E o anjo não só deixa claro na interpretação que é dada por Gabriel, porque o próprio Deus, lá na visão de Daniel do rio Ulai, diz: Gabriel, dá a entender a este o significado da visão. E o entendimento que Gabriel está dando para Daniel é: Daniel, olha, eu sei que você está com medo, eu sei que você está em pânico, mas não se preocupe, Daniel. Você está vendo uma coisa que vai acontecer ainda muitos anos depois. São as coisas com relação ao fim dos tempos, daquele tempo específico da ira do Cordeiro, né? Que é o que nós temos aí no versículo 19. E disse: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Aqui pode ser uma referência à ira de Deus contra o povo judeu, por conta da transgressão, da quebra da aliança.
que talvez todo esse sofrimento serviria como uma espécie de disciplina para o povo se voltaria mais forte para o Senhor, né? E a visão é exatamente de que esse rei que vai punir e que vai castigar o povo de forma tão vil, ele terá um fim. E ele será quebrado sem o esforço humano. Olha lá no versículo 25, no finalzinho, que termina exatamente dizendo isso: mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. E de fato, Antíoco Epifânio, ele foi destruído sem o esforço de mãos humanas. Meus irmãos, queria ter tempo aqui para ler todo um trecho desta obra dos Macabeus, para vocês terem esta visão tão ampla do que Deus fez com Antíoco Epifânio. Conta que Antíoco Epifânio estava em guerra contra o Império Persa, e ele tentava saquear Persépolis, e porque ali tinha muito ouro, e ele já precisava de recursos para a sua campanha. Enquanto ele estava nessa campanha contra a Pérsia, os judeus, através de Judas Macabeus, eles destronaram, eles destruíram e venceram os generais de Antíoco Epifânio lá na Judéia. Eles conseguiram purificar o templo, ou desacralizá-lo depois desta profanação de Antíoco Epifânio. E agora, quando Antíoco é informado de que o exército de Judas Macabeus havia combatido e vencido seus próprios generais, Antíoco Epifânio então apressa o galope. Ele manda o seu cavaleiro para que apresse a viagem, porque ele vai para dizimar todos os judeus. Esta era a gana e a sede dele, de chegar em Jerusalém e enterrar, e matar, extinguir, exterminar definitivamente todo judeu da face da terra. Esta era a sua gana e a sua sede. Mas nessa gana, nessa sede, nesse ódio contra os judeus, Epifânio, ele foi então acometido de uma doença misteriosa. Ele adoeceu, dores fortíssimas internas, e nessa velocidade toda, rumo a Jerusalém, então ele cai da carruagem. E ele é totalmente desconjuntado. Essa é a revelação, no capítulo 9 do segundo livro de Macabeus. E ele, então, sofre terrivelmente. A pele sai, as carnes saem, os bichos começam a vazar. Ele é comido, ele é carcomido pelos próprios bichos. Tamanho é o juízo de Deus que abate a vida desse homem. E que confirma exatamente a profecia de Daniel, de que este homem seria vencido sem o esforço humano, sem que uma flecha fosse lançada contra ele da parte do povo de Deus, sem que uma espada fosse lançada. Ele então é destruído pelo próprio Deus. E conta a história que ele ainda tenta se justificar diante do povo judeu, e ainda tenta uma reconciliação com o próprio Deus. Quando ele percebe, diante de tamanho sofrimento, que o próprio Deus o estava punindo, e que não era possível um ser mortal se igualar a Deus. Que coisa tremenda. É o sofrimento do povo de Deus, é terrível. Daniel está doente, ele não consegue entender isso, ele não consegue compreender isso. Mas Deus está dizendo: Daniel, o povo vai sofrer, mas o povo vai vencer. Porque esta guerra não é contra o povo, esta guerra é contra o príncipe dos céus. Esta guerra não é contra o povo, é contra mim. No seu sofrimento, ou no sofrimento de muitos cristãos, nós não podemos olhar e focar para a dor, mas devemos olhar sempre para o fim. Há poucos dias, eu pedi oração à igreja pela minha mãe, que está fazendo um tratamento de câncer. E eu tenho compartilhado com vocês aqui que é muito difícil sair de João Dourado, viajar quase 500 quilômetros para ir para Salvador, fazer o tratamento, e retornar mais 500 quilômetros. É uma luta.
E eu ficava vendo a angústia e a tristeza da minha mãe quando ela tinha que ir para Salvador fazer a quimioterapia, e agora ela está lá terminando a radioterapia, e a minha palavra para ela era sempre essa: vai acabar, vai acabar. Pensa que a senhora fez mais uma, mais outra, e vai acabar. Olha para o fim, olha para o fim das coisas, olha para a conquista, olha para a vitória. Se você focar no problema, você desiste do tratamento. E esse é o problema dela. Esse é o problema de outras irmãs e irmãos nossos que estão lidando com uma doença, com a enfermidade. Esse é o problema de outros irmãos nossos que estão sendo perseguidos, maltratados, humilhados. Esse é o problema de muitos irmãos nossos que lidam com a depressão ou que lidam com as suas lutas familiares. Tantos estão sofrendo. E o foco da palavra de Deus é: não olhe para a dor, não olhe para o sofrimento. Não é esse o foco, Daniel. Não é esse o foco. Não se concentre no chifre pequeno. Não se concentre em Antíoco. Concentre-se na vitória de Deus. Concentre-se no que Deus vai fazer. Concentre-se na vitória. Deus vai quebrá-lo. Deus vai humilhá-lo. Deus vai vencê-lo. É para lá que você deve olhar. E olhando para a grande conquista de Deus, siga a sua vida comum. Siga a sua vida comum. O que Daniel faz depois da visão? Daniel vai jejuar, orar? Vai se trancar no quarto? Vai murmurar contra Deus? Não, Daniel vai cuidar das coisas do rei. Ele se levanta enfermo, doente, mas ele lida com a sua vida normal. Ele sai para a sua vida comum. Viva a sua vida comum, neste mundo quebrado e destruído pelo pecado, mas olhando para a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olhando para Cristo. Entenda que aquele que levanta reis e destrói reis, aquele que torna os grandes e poderosos uma página virada da história, é aquele que lhe deu o futuro. Porque o futuro é seu, o futuro é meu, o futuro é dos justos. Nós que já temos a certeza da vida eterna, alcançada na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o futuro é nosso, o futuro não é do ímpio. E o que avistamos no futuro, no presente, no passado, no presente e no futuro, nós não avistamos um bode, nós não avistamos um carneiro com 2 chifres, nem um leão com várias asas, não avistamos um urso, não avistamos um leopardo, mas avistamos um cordeiro. Avistamos um cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o cordeiro que está assentado no trono. E é o leão da tribo de Judá que já venceu e que foi digno de abrir os selos. O cântico é entoado a ele, ele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que faz surgir conquistadores do mundo e os transforma em nada. É o Cordeiro que está assentado e governa soberanamente todo o universo. Ele foi perseguido por Herodes, o príncipe dos céus. Jesus Cristo foi perseguido por Herodes, pelo diabo. Ele foi perseguido pelo seu povo em Nazaré. Ele foi perseguido pelos principais sacerdotes, os soldados romanos, mas ele venceu o espírito da iniquidade. O príncipe do mal, o homem do pecado, será destruído com a palavra da sua boca. Cristo é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida por você e por mim. Quando Zacarias canta ao Senhor o seu lindo cântico, benedito, ele canta aquele que foi dado como uma poderosa salvação, como um chifre de salvação, porque chifre é sinônimo de poder na Bíblia. E quando João tem a visão do cordeiro, ele vê um cordeiro com 7 chifres.
com 7 olhos, revelando o poder do Cordeiro de Deus, em Apocalipse 5. Meus irmãos, não temam, sejam vigilantes, preparem-se para as lutas desta vida, mas tenham foco no fim, tenham foco não nos dias sombrios, mas no governo soberano de Deus em Cristo e na sua grande conquista. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.